Bom dia, primeiro ano. E aí, como foi de semana? Como foi de estudo na nossa última semana do PET, volume 4, semana 6? Essa semana a gente estudou sobre grandeza utilizada pelos químicos. Como determinar a massa atômica dos elementos químicos, sabendo que a massa atômica contém a tabela periódica, que é ela debaixo do seu elemento químico. Vimos também sobre como calcular a massa molecular, conceito de mol, conceito de massa molar e também vimos a diferença da massa molar para a massa molecular. E também sobre como calcular o volume molar. Então, hoje eu vou passar a correção dessas atividades, faça as correções, dúvidas, me chama aqui. Atividade 1. O que mede a grandeza e a quantidade de matéria e qual é o símbolo dessa unidade? Quantidade de matéria vem de número de mols. Então, o que significa isso? A grandeza, quantidade de matéria, ou numerosidade também chamada, que é a mesma coisa, por exemplo, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, tem assim, uma dúzia de ovos é 12 ovos. De entidades químicas existentes da matéria, átomos, moléculas e elétrons foi criado pelos químicos para medir a quantidade de partícula muito pequena, não vista a olho nu. Então, a quantidade de matéria é representada pela letra M, que permite determinar a quantidade de entidades químicas, que pode ser átomos, moléculas, íons ou elétrons. Sua unidade ela é um mol, cujo seu símbolo também é um mol. Tem que tomar bastante cuidado, porque a sua unidade, por exemplo, você tem 100 mol aqui. Esse 100 mol vai ser a mesma coisa que seu símbolo, que é o mol. Para não confundir, é melhor vocês representarem esse mol por letra N, ou seja, N é igual a 100 mol. Tem que tomar muito cuidado para não confundir unidade com seu símbolo, porque elas são iguais. Uma é uma coisa, outra é outra coisa. O símbolo é, por exemplo, 100 metros. 100 metros é escrito por extenso no seu símbolo M. Atividade 2. Atualmente, o termo mol é definido como, então, sabemos que mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Analisando cada um desses itens, A, B, C, D e E, verificando que a afirmativa correta é a letra E, porque a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. A alternativa correta é a letra A. Essa aqui é uma questão mais de interpretação e leitura do texto da apostila da semana 6. Atividade 3. Atividade 3 é uma atividade mais de cálculos matemáticos. Considere um copo contendo 90 ml de água e determine seu número de moléculas de água, seu número de átomos de hidrogênio, seu número de moléculas de água, número total de átomos e número total de oxigênio. Ele deu a massa atômica do hidrogênio, do oxigênio e quantidade de Avogadro. A molécula de água é constituída de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, vamos lá fazer os cálculos dessa atividade. Resolução da atividade 3. Primeiro, letra A. Número de mol de moléculas de água. Ele quer saber a quantidade de mol de moléculas de água. Primeira coisa, você tem que calcular a massa molar da água. Você sabe que a água é constituída de 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos vezes de hidrogênio. Mais um átomo de oxigênio. Aí vamos lá na nossa tabela periódica. A gente pega a tabela periódica e consulta. Qual que é a massa atômica de hidrogênio na tabela periódica? Massa atômica é o seguinte, você tem o quadradinho da tabela periódica, tem o elemento hidrogênio, ou oxigênio também. Aí o número que tiver aqui de baixo vai ser a sua massa atômica, o número de baixo. Então, vamos procurar a massa atômica do hidrogênio. Então, você achou lá que a massa atômica do hidrogênio é 1. Você multiplica esse 1 por 2, 2 vezes 1. Mas, agora vamos lá procurar a massa do hidrogênio, na tabela periódica.
Então, você acha que a massa do hidrogênio na tabela periódica é 16. Você pega 16 e multiplica por 1. Então, realizando esses cálculos, 2 vezes 1 vai dar 2. 16 vezes 1, 16. Aí, soma 2 mais 16, você vai achar a massa molecular, ou molar. Molar quer dizer 18 gramas por mol. Em seguida, aí o problema deu que o volume da água é de 90 ml. E a densidade da água de 1 grama por litro. Gramas por ml, desculpa. Aí você sabe que a densidade ela é calculada pela massa em gramas dividido pelo volume ml. Porém, você não tem a massa. Ele deu somente a densidade e o volume. Então, jogando na fórmula, densidade 1 grama por ml igual a massa que você quer procurar, dividido pelo volume da água, que é 90 ml. Fazendo a multiplicação cruzada, você vai achar massa em grama igual a 1 grama por ml vezes 90 ml. Você sabe que é 90 ml, 90 ml. Você corre. Realizando 1 vezes 90, você acha uma massa de 90 gramas. Agora você volta no início. Você achou a massa molar da água. Então, você faz que 1 mol de água corresponde a 18 gramas. Você tem a massa da água. E 90 gramas de água corresponde a quantos mol? Vai corresponder, você fazendo a multiplicação cruzada, 90 vezes 1 e 18N. Então, 90 vezes 1, 90. Fica 18N. Esse 18 vai passar para baixo, dividindo 90. Então, 90 dividido por 18 vai achar uma quantidade de 5 mols de moléculas de água presente nesse composto. Agora, a letra B. Letra B pediu o número de átomos de hidrogênio. Você sabe que o mol ele corresponde a 6,02 vezes potência de 10 elevado a 23. Entidade que possui átomos, moléculas e elétrons. Ele quer saber, então, um mol vai corresponder a 0,02 elevado vezes 10 elevado a 23 de átomos. Então, isso é chamado de constante de Avogadro. Nesse problema quer saber a quantidade de átomos de hidrogênios. Então, ele deu que o número de mols de água é 5 mol. Sabe que 1 mol de água corresponde a 6,6 a 10 a 23 moléculas. E 5 mol vai corresponder a quantas moléculas? Fazendo a regrinha de 3, multiplicando as por esse. 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, você vai achar 3,01 vezes potência de 10 elevado a 24 moléculas de água. Só que ele não pediu isso, ele pediu a quantidade de átomos. Então, vamos continuar o nosso probleminha. Você sabe que uma molécula de água, ela contém quantos átomos? Contém 2 átomos de hidrogênio. Por que 2 átomos de hidrogênio? Porque aqui tem 2 átomos, tem? Então, 2 átomos de hidrogênio. Então, 3,01 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água vai corresponder a quantos átomos de hidrogênio? Realizando a regra de 3, x igual a 2 vezes 3,01 vezes 10 elevado a 24. Fazendo essa multiplicação, você vai achar que tem 6,02 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Agora a letra C pediu número de moléculas de água. Então, mesma coisa, só que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidade de átomos, moléculas. E no caso, a gente vai utilizar o termo de moléculas, que é a constante Avogadro. Então, mesma coisa, quantidade de mol na água é 5 mol. Então, 1 mol de água tem 6,02 vezes a potência de 10 elevado a 23 moléculas. E 5 mol vai ter quantas moléculas? Realizando a regrinha de 3, multiplicando 6 vezes 5, você vai achar que tem 3,01 vezes potência de 10 elevado a 24 moléculas de água. E letra D, número total de átomos. Mesma coisa, usando a constante de Avogadro. Sempre você vai usar essa constante de Avogadro para essa situação. Então, uma molécula de água, ela tem 3 átomos. Por que ela tem 3 átomos? Porque você pega que tem 2 átomos de hidrogênio
2 de hidrogênio. E aqui tem 1 de oxigênio. Somando esses dois, você vai achar 3 átomos total na molécula. E do problema da questão anterior, sabe que a molécula de água tem 3,01 vezes 10 a 24 moléculas. E em 3 átomos tem quantos? Fazer a mesma coisa, regrinha de 3, multiplicando 3 vezes 301. Você vai encontrar 9,03 vezes 10 elevado a 24 átomos total. E letra E, pedir o número de átomos de oxigênio, que vai ser a mesma coisa que fizemos na letra B. Usando a constante de Avogadro, essa constante tem que decorar ela. Você sabe que o número de mol de água é 5 mol. Sabe que 1 mol de água corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, e 5 mol vai corresponder a quantas moléculas? Realizando a regrinha de 3, multiplicando 6 por 5, você vai achar que tem 3,01 vezes 10 a 24 moléculas de ar, só que ele pediu quantidade de átomos de oxigênio. Então, voltando ao problema, saber que uma molécula de água contém 1 átomo de oxigênio, porque aqui tem somente 1 átomo de oxigênio. E 3,01 vezes 10 elevado a 24 moléculas de ar contém quantos átomos de oxigênio? Realizando a regra de 3, você vai achar que você tem 3,01 vezes potência de 10, 20 elevado a 24 átomos de oxigênio. Essa questão é mais uma questão de cálculos matemáticos, mas vocês interpretar, realizar uma simples regrinha de 3. Atividade 4. Atividade 4. Oxigênio é o elemento químico que se encontra na natureza sob forma de 3 isótopos. Está oxigênio 16, ocorrência de 99%. Oxigênio 17, ocorrência de 0,60%. E oxigênio 18, uma ocorrência de 0,40%. Então, pediu a massa atômica, que é a massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural dos seus átomos é igual a. Então, essa questão aqui envolve uma média ponderada. Fazer uma média ponderada. Você sabe o que é fazer uma média? Lembra da matemática? Então, você pega quantidade, a massa do oxigênio igual a 99 vezes 16, mais parênteses, a parênteses aqui, 0,60 vezes 17, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 0,40 vezes 18, fecha parênteses. Resolve a primeira coisa, a multiplicação. 99 vezes 16 vai dar 1.584. Depois 0,60 vezes 17 vai dar 10,2. E 0,40 por 18 vai dar 7,2. Após esse soma esses três, chegando no resultado de 1.601,4. Aí você vai dividir por 100. Por que por 100? Porque você pegando 99% mais 0,6 mais 0,40 vai dar 100%. Aí você vai essa divisão, você vai achar a massa atômica do oxigênio de 16,014. Redondando vai ficar 16,001. Resposta correta, letra C de casa. Letra C de casa. Atividade 5 e última da nossa semana 6 do P de volume 4. Qual o volume ocupado por 0,75 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura CNTP? Então, deu a quantidade de mol de oxigênio e quer saber o volume. Sabemos que o volume molar de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Ou seja, 1 mol de gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Então, concluindo, 1 mol de nitrogênio tem 22,4 litros de volume. E 0,75 mol tem quanto de volume? Realizar a regra de 3. Multiplicação cruzada. Vou E vezes 1 e 0,75 vezes 22,4. Você vai encontrar um volume de 16,8 litros de gás nitrogênio. Então, alunos, chegamos ao final de mais um volume do PET.
Parabéns para você que conseguiu chegar até aqui, mesmo diante de tantas adversidades nesse ano. Tivemos um ano de muitos estudos e grandes aprendizagens. Esse ciclo se findou, porém novos desafios chegarão, esperando que estamos preparados e animados para a nova jornada. E esperamos que Deus quiser, ano que vem, 2022, a gente vai estar juntos. Mas calma, ainda não terminamos o ano. Ainda na próxima semana você vai ter uma atividade complementar mais dinâmica, mais para descontrair, mais revisional. E juntamente com essa atividade complementar, teremos a nossa avaliação bimestral para ter que, enfim, a gente encerrar esse ano, fechar essa etapa e partir para o nosso segundo ano. Espero todos vocês lá, meus amores.